Agora dando continuidade aos nossos estudos, onde a gente viu na unidade 1 e na unidade 2 a parte mais organizacional e conceitual dos sistemas e serviços de saúde, agora a gente vai pensar um pouquinho na parte de planejamento e programação em saúde. Pensar em planejamento, a gente precisa inicialmente elucidar alguns questionamentos. Então, o primeiro questionamento a ser feito é onde queremos chegar. Isso vai determinar todo o rumo que vai ser dado para o planejamento, para essa programação. Quais os objetivos almejamos alcançar e qual a situação que é considerada ideal. Essa situação ideal e esses objetivos, eles variam de acordo com a realidade e de acordo com a programação local de um determinado município ou de um determinado serviço de saúde. Então, se pensando nessa definição de objetivos, a gente precisa inicialmente analisar a situação atual, onde estamos, e idealizar a imagem objetivo. Então, onde é que a gente quer chegar? A partir desse princípio, a gente começa a traçar o planejamento e essa programação. É interessante a gente rever alguns métodos que foram utilizados, e um dos métodos mais utilizados na América Latina foi o método Sendiz-Oppas, que ele trabalha com a eleição de prioridades. Essa eleição de prioridades, ela apresenta critérios diretos e critério inverso, Então a gente tem 3 critérios diretos, que são eles a magnitude do dano, então o problema que a gente está trabalhando, qual é a magnitude, qual a proporção, qual o número de pessoas que ele acomete. A vulnerabilidade, então, que impacto esse meu trabalho, essa minha programação, ela vai ter com relação às técnicas utilizadas. Então, essas técnicas, elas dão conta de resolver o problema, e a transcendência, a gente precisa ver qual a relevância, inclusive, desse trabalho ser realizado. E como critério inverso, a gente tem o custo. Então, quanto mais se gasta, e isso sendo bem investido, a gente tem esse dano reduzido. Ou quanto menos se gasta, teoricamente, esse dano ele pode ser aumentado. Porque para se fazer saúde, a gente precisa pensar em financiamento e a gente precisa pensar em recurso. Então, dessa forma, a gente começa a pensar nesse planejamento estratégico a partir de 3 princípios básicos, e esses princípios conceituais, a gente tem o pensamento estratégico de Mário Testa, a gente tem o planejamento situacional de Carlos Matos, e a gente tem a Escola de Medellín, que tenta trabalhar justamente essa perspectiva de uma organização para esse planejamento. Então é a partir desses 3 princípios que a gente começa a pensar em um planejamento estratégico situacional. Esse planejamento estratégico situacional norteou grande parte das ações que hoje a gente tem no campo da gestão pública, e ele até hoje é utilizado e serve para a gente fazer justamente esse diagnóstico da situação onde encontramos o problema e traçar essa perspectiva com relação à nossa imagem objetivo. É interessante ainda a gente pensar que nesse planejamento ele é organizado em processos. Então, o planejamento ele precisa a todo momento estar sendo visto e revisto, e a gente tem 3 momentos característicos do planejamento, que é o momento estratégico, que diz a condução que vai ser dada para esse processo, o momento tático, que é a programação, então eu começo a traçar prazos, traçar metas, o momento operacional, que é a execução desse planejamento, então a gente começa a, de fato, colocar a mão na massa, e é interessante a gente observar que a avaliação ela precisa acontecer em todas essas etapas, e ela acontece ao final também, e se necessário, a gente retoma etapas anteriores. Essa aula, a gente precisa retomar quando a gente estiver falando novamente de diagnóstico de situação, mas é preciso ficar claro na mente de que esse processo de organização para o planejamento, ele está invariavelmente relacionado com a situação de saúde do território e com o diagnóstico da rede. Até o próximo módulo, e a gente volta a falar desse conteúdo.